Esse script em Python utiliza de um scheduler para executar uma determinada atividade de 5 em 5 segundos, que executa essa determinada atividade, que ele printa na tela, estou rodando no servidor, de 5 em 5 segundos. Essa atividade poderia ser qualquer outra, como por exemplo, enviar e-mails em massa, ou por exemplo, buscar dados no banco de dados, ou treinar uma rede neural, ou seja, ele executa infinitamente um determinado processamento de 5 em 5 segundos. E eu quero rodar isso para sempre, eu quero que ele sempre execute esse determinado processamento. Aí você vai ter que deixar seu computador ligado todos os dias para executar essa determinada tarefa e seu programa nunca desligar? Não é isso que nós vamos fazer. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o passo a passo de como enviar e rodar esse script Python em um servidor gratuito da Google, ou seja, gratuito por pelo menos 3 meses. Se você gostar do serviço, depois disso você vai ter que pagar a hospedagem da Google, mas durante 3 meses você poderá testar de forma 100% gratuita. Então bora lá aprender? Bom, então vamos começar aqui a nossa aula prática, pessoal. Então o script que a gente tem é esse daqui, é muito simples. Aqui é o processamento que eu falei para vocês que poderia ser qualquer outra coisa, que aqui nesse exato caso aqui é simplesmente uma mensagem, estou rodando o servidor. Se a gente executa esse script aqui, ele me mostra estou rodando o servidor, vai passar 5 segundos, vai mostrar estou rodando o servidor, vai me passar mais 5 segundos, e ele vai mostrar estou rodando o servidor de novo, ok? Perfeito. Só que eu não quero que esse script seja rodado aqui nesse meu computador, até porque eu teria que deixar ele ligado 24 horas para sempre, não é isso que eu quero. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o Google Cloud. Aqui eu já estou logado, então não dá para mostrar para vocês. Deixa eu entrar aqui, Google Cloud, e aqui no Google Cloud, se eu entrar no primeiro site que aparecer, ele vai me mostrar aqui, ó, se vocês não estiverem logados em nenhuma conta, vai mostrar aqui, ó, comece a usar gratuitamente. Então, o Google Cloud, ele vai dar pra gente, deixa eu mostrar aqui que eu saí, ele vai dar pra gente $300 em crédito na Google Cloud. Google Cloud não, né, pessoal? Na Google Cloud. $300, se eu vou ver quanto que tá o dólar atualmente, vai dar R$1.500 para você utilizar. Isso dá para você utilizar tranquilamente por muito tempo, dependendo se você tiver. A não sei que você tem uma aplicação muito robusta, que exige muitos cores, muita memória RAM, isso daqui não dá por tanto tempo. Mas se você for utilizar uma aplicação simples, aqui dá por mas muito tempo mesmo. Ok? Mas aqui eu já estou logado, então vocês vão fazer o login na conta de vocês, vão pedir esses $300 gratuitos. E depois disso vocês vão clicar aqui em console. Quando vocês clicarem em console, vocês vão abrir a plataforma do Google Cloud, onde a gente consegue criar nossas máquinas virtuais, criar nossos servidores e por aí vai, ok? Então vocês vão se deparar com essa determinada tela. Aqui em cima mostra qual que é o exato saldo que vocês têm. Aqui, ó. Status do período de teste gratuito, eu tenho R$1.411 por 86 dias restantes, ok? Então aqui, quando eu clicar nesse menu bar aqui, ele vai me mostrar tudo isso que a Google oferece pra gente, que é muita coisa. Então, é necessariamente disso, por isso que eu mudei da HostGator para Google Cloud, agora que nós estamos criando sistemas mais robustos. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma máquina virtual aqui dentro do nosso painel da Google. Então vocês vão vir aqui em Compute Engine, instâncias de máquina virtual, instâncias de VM, vamos clicar aqui. E aqui, o que nós vamos poder fazer? Deixa eu carregar aqui rapidinho. E aqui, ó, ele está mostrando que eu tenho já uma instância de máquina virtual. Para vocês, não vai estar aparecendo dessa forma aqui. Vai ter uma janelinha aqui quadrada com o botão criar máquina virtual, porque vocês não têm nenhuma máquina virtual até então. Como que faz para criar? Eu já tenho uma, mas eu vou clicar aqui em cima, criar instância. Se o de vocês não estiver aparecendo, ou se vocês já tiverem alguma máquina virtual por algum motivo, é só clicar aqui em cima. Se vocês não tiverem nenhuma máquina virtual, vai estar um quadradinho aqui no meio da tela, aparecendo criar. Eu vou criar uma nova instância de máquina virtual. Deixa eu dispensar aqui, para não ficar atrapalhando. Aqui eu vou dar um determinado nome para minha máquina virtual. Então eu vou colocar aqui aula. Aula Cloud. Aqui eu não vou ativar nenhum marcador. Eu vou selecionar aqui um servidor em São Paulo, para o nosso delay ficar muito menor. Aqui a série da nossa máquina vai ser uma E2 mesmo, que a gente não precisa de nada muito robusto. E aqui vocês podem selecionar qual tipo de máquina vocês querem. Aqui em cima também, otimizado para computação, otimizado para memória. E aqui em cima, ó, deixa eu selecionar para computação aqui, ele mostra qual que é o valor médio, uma estimativa mensal de quanto vai ficar e quanto vai ficar por hora. Então aqui eu coloquei otimizada para computação, olha o tanto que é mais caro. A primeira da otimizada para computação, ela tem 4 núcleos de CPU, 16 GB de memória. Ficaria $194 por mês. Se eu selecionar agora 240 GB de memória com 60 cores, já fica $2.900.
cerca de 15 mil reais por mês. Mas o nosso aqui é propósito geral, gente, não tem nenhuma aplicação que tem milhares, milhões de acesso por dia. Aqui eu coloquei letra minúscula, não pode, pessoal. Então vou colocar aqui letra maiúscula. Vou colocar aula cloud. Deixa eu dar um zoom para vocês conseguirem enxergar. Agora sim. Então aqui eu vou selecionar a série 2, propósito geral, e aqui a máquina vai da escolha de vocês. Ó. Se você tem uma aplicação que não utiliza muita memória RAM, vocês podem selecionar aqui 1 GB de memória, sai por 10 dólares por mês, coisa de 50 reais, que o dólar está alto, mas quando o dólar baixar, esse valor aqui também vai baixar, mas 10 dólares por mês é muito barato para uma hospedagem do nível que nós temos na Google, sendo que nós temos 1.400 reais de créditos aqui na Google. Você pode pegar o E2 Small, que tem 2 GB de memória, que vai para 20 dólares, ou um E2 Medium, que vai para 40 dólares, e aqui tem muitas e muitas opções para vocês escolherem. Se você pegar a melhor que ele estiver aqui, vai ficar 1.000 dólares praticamente, isso é um valor muito alto, que daqui é para aplicações mais robustas. Vamos selecionar aqui um E2 Micro, que é o que a gente vai fazer, a gente praticamente nem gasta memória RAM, e para mostrar um print na tela, um núcleo de CPU está mais do que ótimo, ok, pessoal? Feito isso, o que nós precisamos fazer aqui agora? Nós precisamos selecionar o nosso sistema operacional. Aqui ele veio como um Debian Linux. Eu não gosto de utilizar, eu tenho mais costume com um Ubuntu. Então, por isso, eu vou utilizar um Ubuntu. Eu vou utilizar a versão 18.04 LTS, que é a versão que eu estou acostumado. E aqui vocês podem trocar para um SSD, que é muito mais rápido, que não altera necessariamente no preço que vocês vão pagar para a Google, ok? Então isso aqui é uma configuração minha. Vocês podem enviar imagens personalizadas e por aí mais. Mas nesse caso aqui, eu acho que isso aqui é mais do que o suficiente para qualquer aplicação que vocês foram ter. Ah, Caio, eu uso na minha máquina um Debian, eu uso um Linux Mint. Pode escolher o que vocês preferirem, ok, pessoal? Eu normalmente utilizo um Ubuntu 18.04 LTS com um SSD. 10 GB de tamanho aqui para o nosso disco rígido já está ótimo. Vamos vir selecionar. Ótimo. Permitir acesso padrão, está perfeito aqui. Aqui nós temos que declarar as portas que são abertas no nosso firewall. Vamos supor que vocês tenham uma aplicação em Django, uma aplicação em Streamlit, em Flask, Fast API. Não sei, não é nosso caso aqui, mas já vou mostrar para vocês como se fossem, ok? Porque o firewall ele bloqueia as portas que o nosso servidor pode acessar. Então, por aqui eu já consigo liberar algumas portas, que é a porta 80 e a porta 443, se eu não me engano, porta HTTPS. Vamos ver aqui. A porta 80 e 443, é isso mesmo. Então aqui ele já vai liberar a porta 80, que é a do HTTP, e a porta 443, que é a do HTTPS. Então se vocês querem ter algum site rodando, vocês cliquem aqui em permitir tráfego HTTP e HTTPS, ok? Feito isso, vocês clicam em criar. Perfeito? Criando, vai estar criando a sua instância de máquina virtual. E ela vai aparecer aqui, ó, aula cloud. Vai aparecer, ela está carregando aqui, junto com a Pythonando, que é para agora que a gente vai migrar do nosso site que a gente está na HostGator para a Google Cloud, porque a gente está fazendo, como a gente trabalhava só com páginas estáticas, a gente fazia tudo em PHP mesmo, porque era muito pouca coisa de back-end, só salvar algo no banco de dados, e para isso a gente usava na HostGator. Quando eu fui fazer algo mais robusto, fazer a plataforma que a gente está fazendo na HostGator, utilizando o Django, não tive um suporte tão legal, não estou falando que é uma hospedagem ruim, sempre foi muito bom tudo que eu tive lá, mas quando eu fui migrar para Django, eles não me atenderam tanto, então por isso eu busquei outras alternativas, que no caso eu estava em dúvida entre o Heroku e o Google Cloud, mas no final eu fiquei com o Google Cloud, ok? Mas o Heroku também e a HostGator também são ótimas plataformas, vai a escolha de vocês, ok? Então aqui, como eu já tenho uma máquina virtual, não vou necessariamente utilizar ela, vou excluir ela aqui, então vou excluir, vou utilizar a que eu já tenho. E agora, o que nós vamos precisar? Nós precisamos de uma forma de acessar essa máquina virtual, ou seja, nós precisamos acessar essa nossa máquina virtual, executar comandos dentro dela, criar pastas, enviar arquivos, remover arquivos, nós precisamos ter acesso root a essa máquina. E por isso existe o SSH, que se você está começando agora, se você nunca viu esse tipo, é algo razoavelmente complexo, mas nós não vamos entrar em detalhes o que é um SSH, como ele é gerado, isso é realmente muito complexo, leva muito tempo de estudo. Nós vamos simplesmente aprender a utilizar ele, ok? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos vir aqui, nós vamos precisar do programinha chamado put. Então esse programinha aqui, onde vocês preferirem baixar, eu baixei por aqui, se eu não me engano, faz muito tempo que eu baixei, mas eu acho que por aqui também conseguem baixar. Então, opa, cliquei aqui sem querer. Então vocês entrem nesse site aqui,
vem aqui o Windows Installer, 64 bits. Se vocês estão utilizando o Linux, não necessariamente vocês precisam desse programinha. Vocês podem simplesmente acessar via SSH pelo próprio terminal do Linux, ok? Mas eu acredito que a maioria que me assiste aqui está utilizando o Windows, então eu vou mostrar pelo PUT. Se você não utiliza o Windows, você pode usar algum sisteminha que facilita essa vida, que traz uma interface gráfica para a gente, mas você não tem essa necessidade, você pode pesquisar em comando SSH, que você vai ter essa sua resposta, ok? Então eu vou vir aqui, vou abrir PUT. Se você simplesmente der o PUT e digitar Enter, você vai abrir esse aplicativo, que nós vamos utilizar ele depois. Agora eu quero utilizar o PUTGen. Então eu vou clicar aqui em PUTGen, ele vai gerar uma chave SSH. Vamos de forma bem bruta aqui, é como se fosse a senha que a gente vai utilizar para acessar o nosso servidor. Ou seja, eu vou gerar um código aqui, e esse código, eu vou, pela própria plataforma aqui que eu já estou logado com minha conta, eu vou falar, sempre que alguém tentar acessar utilizando esse código, permita que ela tenha acesso root à nossa máquina. Então vocês têm que guardar esse código aqui da melhor forma possível. Você não pode deixar que ninguém veja esse seu código aqui, porque se alguém vê essa sua chave SSH, as pessoas vão conseguir acessar via root a sua máquina virtual e ter acesso a todos os seus programas que estejam rodando ali, ok? Então, aberto esse programinha aqui, muito simples. Vamos vir em Generate aqui. Aqui você escolhe o tipo de algoritmo que vai gerar a sua chave. Vamos deixar esse RSA mesmo aqui, que é o mais comum. Generate, isso daqui não vai fazer muita diferença para a gente. Perfeito, deixa eu carregar aqui. Aqui a única coisa que a gente tem que alterar, essa daqui é a nossa chave. Ou seja, é como se fosse uma senha. Então tem lá A, B, 3 daqui, vocês têm que guardar em maior segredo possível na máquina de vocês. Aqui, pessoal, nunca deixa que alguém veja sua chave SSH, senão eles vão poder roubar seus arquivos ou simplesmente para fazer com que o seu site que está no ar derrubar seu site por aí vai. Então aqui, essa é a nossa senha, só que aqui vocês vão ver que aqui embaixo, ó, que ele mostra aqui, RSA-key 20210126. Isso daqui é o comentário. Isso daqui não necessariamente você precisa disso, mas nós vamos utilizar. Porque o Google Cloud utiliza esse comentário para criar o nosso usuário, ok, pessoal? O nosso usuário lá na nossa máquina virtual, ele vai ser criado a partir desse nosso comentário. Então, se eu colocar Caio aqui, o meu usuário na minha máquina virtual vai ser Caio. Se eu colocar Marcelo, vai ser Marcelo. Assim como você tem um usuário no seu computador também, ok, pessoal? Feito isso, agora, vocês vão copiar essa sua chave aqui, vão dar um Ctrl C aqui, e não fechem essa aba aqui ainda, ok? Não fechem de jeito nenhum que vocês vão precisar, senão vocês vão ter que gerar outra chave. Feito isso, nós vamos voltar aqui, nós vamos abrir Compute Engine, e aqui nós vamos em metadados. Deixa eu só encontrar aqui os metadados. Vamos clicar em metadados. Deixa eu carregar aqui o site da Google. Aqui em metadados, vocês vão ver que aqui no cantinho tem chaves SSH. Eu não vou clicar aqui em chaves SSH, porque senão vocês vão conseguir ver a minha chave SSH do novo site que a gente está criando, da nova plataforma que nós estamos criando para Pythonando, ok, pessoal? Então eu não vou clicar aqui, mas quando vocês já tiverem a chave, o que vocês vão fazer? Eu vou dar a instrução para vocês. Vocês vão vir aqui, vão dar um Ctrl A. Na verdade, Ctrl A não funciona, então vocês vão ter que selecionar tudo. Vão dar um Ctrl C, o botão direito do mouse, clicar em copiar. Quando vocês clicarem em chaves SSH, vai aparecer um painel aqui escrito para você criar chave. Vocês clicam em criar chave, vai aparecer uma janelinha aqui assim para vocês colarem a chave. Dá um Ctrl V, salvou. Pronto, tá feito. Simplesmente isso que vocês vão precisar fazer, ok? Feito isso, vocês vão abrir sua janela que vocês não fecharam, como eu disse para vocês não fechar. Vocês vão vir aqui em Save Public Key e vocês vão salvar isso em qualquer lugar do computador de vocês, ok, pessoal? Então aqui, ó, deixa eu mostrar na minha área de trabalho. Eu tenho aqui, ó, chave SSH. Vai aparecer esse ícone aqui para vocês, que é a sua chave, ou seja, nomeia de acordo com vocês, com o projeto de vocês. Se vocês tiverem mais de uma chave, nomeia de forma correta para vocês saberem qual chave é qual. E quando eu clicar nessa 2 cliques, vocês vão ver aqui, ó, aqui no cantinho, que agora eu tenho uma chave rodando na minha máquina. Vocês precisam dar 2 cliques aqui para com que esse processo funcione, ok? Agora sim, vocês vão vir no PUT, sem ser o PUTGen, e no PUT, e abrir o PUT. Aqui no PUT, o que vocês vão fazer? A gente vai ter que colocar o nosso usuário, que lembra, Caio, qual que é meu usuário? Lembra daquele comentário que eu falei para vocês que vocês iam fazer na chave SSH? Exatamente ele, no caso, meu usuário é Caio. Vou colocar aqui arroba, e tem que colocar o IP da minha máquina. Colocando o IP da minha máquina,
eu não lembro necessariamente pela minha máquina, então vamos vir aqui em Compute Engine, instâncias de VM, abrindo aqui as instâncias de VM, vai ter o IP da minha máquina que está rodando no momento, que é exatamente esse daqui, 34.95, por aí vai. Conectar SSH aqui já está tudo ativado, eu tenho o IP interno e o IP externo, ok, pessoal? Lembrem sempre de pegar o IP externo, o IP interno não adianta de nada aqui pra gente. Então, Caio, arroba, e o nosso IP externo. Aqui a porta a gente pode manter a mesma. Feito isso, a gente vai clicar em Open. Vamos mandar Open. Aqui ele vai lá, verificou a nossa chave SSH. E agora nós temos acesso via root na nossa máquina. Se eu abrir aqui meu terminal, deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir aumentar a fonte para vocês enxergarem. Aparentemente não tem como mesmo, pessoal. Mas se vocês estão no computador, vocês vão conseguir ver tranquilo. Se vocês estão pelo celular, eu recomendo que vocês vá pelo computador, até porque vocês não vão conseguir seguir o nosso passo a passo. O meu passo a passo aqui pelo celular. Então, eu recomendo que você vá para o computador, ok? Então, aqui já tem a nossa máquina. É o Ubuntu 18.04 LTS, GNU Linux e por aí vai. Taranana, uso de memória e por aí vai. Perfeito. Aqui, o que nós vamos fazer? Se eu der um ls, vocês vão ver que eu já tenho alguns repositórios. Aqui eu vou utilizar alguns comandinhos Linux, que são comandos bem básicos, pessoal, mas eu não tenho certeza se todo mundo já utilizou Linux em algum ponto da vida. Eu até recomendo que vocês utilizem, se vocês nunca utilizaram, porque uma hora ou outra vocês vão precisar. É um conhecimento essencial que todo programador precisa. Deixa eu verificar se está gravando aqui, perfeito? Perfeito, está gravando. É um conhecimento essencial que todo programador vai precisar, ok, pessoal? Então, mesmo que vocês estejam num dual boot, já tenham um contato com o Linux, ok? De alguma forma ou outra, ou até pelo servidor, mas tenham um conhecimento sobre alguns comandinhos Linux muito básicos. Eu tenho aqui meu site Pythonando e meu repositório, que eu utilizo o Git aqui nesse servidor, mas eu não vou utilizar nenhum desses. Para o exemplo de hoje, eu vou utilizar uma nova pasta que eu vou criar aqui. Então, para criar uma pasta utilizando o Linux, é mkdir, espaço e o nome da pasta. Eu vou colocar aqui aula cloud, vou dar um enter. Agora, se eu der um ls que lista todos os diretórios, eu tenho site Pythonando, repositório e aula cloud. Eu quero entrar no aula cloud. Para entrar em um determinado repositório, ou seja, em uma determinada pasta aqui no nosso servidor Linux, eu dou um cd, espaço e o nome e o caminho da minha pasta. Só que como eu já estou no caminho dela, já estou na onde ela está, eu não preciso colocar o caminho inteiro, só o nome dela, que no caso é aula. Se eu digitar A e apertar Tab, ele já completa pra gente, ok? Se eu dou um Enter, agora eu estou dentro aqui, ó, a gente pode ver, ó, Caio, arroba, meu usuário, Caio, arroba, o nome da minha máquina virtual que vocês criaram lá em cima, que no caso aqui é Pythonando. Aqui eu estou como root, ou seja, estou na raiz do meu projeto, barra aula cloud, ou seja, eu estou dentro da minha pasta aula cloud. Aí aqui esse cifrão indica que nós podemos digitar nossos códigos para frente disso, ok? Então se eu der um ls aqui, a gente vai ver que não tem nenhum diretório listado aqui, ok, pessoal? Agora, como que nós fazemos para enviar esse determinado arquivo que está na minha máquina, chamada aula deploy, para o nosso servidor? Para fazer isso, a gente tem milhares de formas de fazer isso, existem milhares de softwares que ajudam a gente com isso. Eu vou recomendar vocês utilizarem o FileZilla. Se vocês entrarem aqui, filezilla-projects.org, vocês vão ver nesse ambiente aqui que nós temos o Windows 64 bits e o downloads para a gente fazer, ok, pessoal? Então, já vou deixar aqui na descrição do vídeo também o download desse vídeo, o download desse software, ok, pessoal? Feito isso, a gente vai abrir aqui FileZilla, perfeito. Vamos esperar o nosso programinha abrir. Abriu. Para fazer a conexão, o que nós vamos fazer? Nós vamos digitar aqui, ó, em host. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela aqui, a fonte para vocês. Eu acho que a gente não vai conseguir também. Aqui acho que a gente não vai conseguir, não tem nada relacionado à interface, formato, tamanho do arquivo, Aparentemente não vou conseguir, mas acho que acredito que deve para vocês enxergarem. Aqui em host a gente vai fazer o tipo de conexão, que é uma SFTP, //. Agora eu coloco o nome, meu nome de usuário, Caio, arroba, e o meu IP, ou seja, eu vou dar um Ctrl V. Eu perdi meu IP, não está mais salvo no meu Ctrl V, então eu vou ter que voltar aqui, copiar o meu IP, voltar no FileZilla e dar um Ctrl V. Perfeito. Então aqui SFTP, //, Caio, arroba, e o meu determinado IP. Vou fazer aqui uma conexão rápida, clicar aqui,
ele vai ativar, ó, lembrando que para fazer isso aqui também, você só consegue acessar porque você tem a chave SSH, ou seja, entre muitas aspas, a senha SSH, ok, pessoal? Aqui, ó, ela tá rodando aqui. Se eu não tivesse rodando, se eu desse um exit aqui, ele não ia autenticar mais, eu não ia ter acesso ao meu servidor. Ou seja, aquela sua chave SSH que te permite ter acesso ao servidor. Por isso, mais uma vez, volto a falar, tenha muito cuidado com sua chave SSH, ok, pessoal? Perfeito. Aqui, então, do lado esquerdo, ou seja, aqui onde eu estou com o mouse, é o meu computador. O que eu tenho dentro do meu computador. E no lado direito é o que eu tenho lá no meu servidor. Aqui, então, a gente pode ver que eu estou dentro de home, dentro do meu usuário Caio, e dentro disso eu tenho tudo isso daqui, perfeito? Eu aqui tenho lá .cache, .gnu, .local, .ssh, que são coisas do próprio Linux, tenho aula cloud, repositório, site Pythonando, que foram as pastas que nós criamos lá no nosso terminal aqui, ok, pessoal? Eu quero entrar dentro de aula cloud, vou entrar aqui, lista de pastas está vazia, então eu quero enviar aquele arquivo que eu criei. Aquele arquivo está dentro de PyCharm Project, aqui eu tenho muitos projetos PyCharm, deixa eu achar aqui onde ele está. Tá dentro de scripts, tá dentro da pasta scripts, mas eu não vi ela passar. Cadê? Django, cadê? Não estou achando. Curso, e-commerce, Fundir Delícia Python Full, scripts, achei. Vamos abrir aqui o scripts, na verdade eu vou clicar ele aqui, aí ele vai, tudo que está dentro de scripts, ele abre aqui embaixo pra gente. Então aqui eu já tenho mais um monte de pasta, ele vai estar dentro de, deixa eu ver aqui, dentro de teste. Então vamos abrir teste. E aqui agora eu tenho aula deploy. Muito simples, tem duas formas de fazer. Eu posso clicar aqui e arrastar para cá, ou posso apertar com o botão direito e clicar em upload. Vamos enviar para o nosso servidor. Aqui embaixo ele mostra como foi um único arquivo, foi muito rápido. Então aqui agora eu tenho aula deploy lá no nosso servidor. Vamos ter certeza que deu tudo certo? Aqui eu estou dentro da pasta aula cloud, foi exatamente a pasta que nós enviamos, ou seja, aqui ó, aula cloud. Vou dar um ls, se eu listar os diretórios, aqui eu tenho pythondeploy.py, que é o nosso arquivo Python. Se eu der um sudo nano aula.deploy.py, ou seja, eu digitei aqui, ó, eu digitei AU, apertei tab, ele completa para mim, tá? Se alguém tem preguiça de digitar, eu tenho exatamente aquele código que eu tinha na minha máquina, ó. Então eu tenho esse exato código lá no servidor da Google pra gente, ok, pessoal? Agora, o que nós precisamos fazer? Para sair daqui, tem muita gente que não sabe, já deparei com essa muita dúvida quando eu vou dar aula. Ctrl+O, você salva o arquivo, Enter, Ctrl+X para você sair, ok? Se você executar de novo, Ctrl+O, Enter, Ctrl+X, perfeito? Caio, por que você executou com sudo? Porque com sudo eu tenho permissão de administrador, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser com esse arquivo. Posso editar, posso escrever, posso fazer o que eu quiser com esse arquivo porque eu tenho permissão de administrador. Por padrão, alguns sistemas operacionais não, quando você abre o nano aula deploy, ele não está sendo aberto com o modo root, ok? Então você não tem total acesso à sua máquina. Tá, aí você vai me falar. Então agora é muito simples, Caio. Para rodar esse arquivo, você vem aqui Python, então ele chama aula.deploy.py, e dá um Enter, ele vai rodar. Não, não vai. Ah, então Caio, só dá um Python 3 então. Então, Caio, digitei Python. Opa. Só digitar aí, Caio. Python 3, aula deploy.py que ele vai rodar. Vai rodar? Nesse era... Opa, rodou. Tá, aqui não era para rodar, mas rodou, pessoal. Por que que rodou? Porque o Ubuntu, esse sistema operacional, e eu também já instalei o Python por causa de outros usuários que eu uso aqui, de outros projetos que eu uso, o site Pythonando aqui, eu já instalei o Python. Mas o ideal não é fazer dessa forma, é utilizar um ambiente virtual para depois rodar essa na nossa aplicação. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos instalar o Python, ok, pessoal? Teoricamente, nós precisaríamos instalar o Python, e para isso, antes disso, nós vamos atualizar os pacotes que nós temos aqui no Ubuntu. Deixa eu só descer um pouquinho, não vou conseguir descer. Tá, tudo bem, mas eu acredito que dê para enxergar tudo bem aqui, ok? Então qualquer coisa eu tento mudar na edição. O que eu recomendo vocês fazerem se é a primeira vez que vocês estão entrando na sua máquina virtual? Sudo apt update, vai rodar aqui, vai ver se tem algum pacote desatualizado. Aqui no meu caso já tinha rodado isso ontem, então não vai dar nenhum pacote desatualizado, provavelmente. Depois disso, sudo apt upgrade,
Vamos rodar novamente. Aqui ele encontrou um pacote, mas no caso eu não quero atualizar, depois eu vejo isso. Porque aqui eu tenho um site rodando, então eu não posso necessariamente fazer alguma alteração sem ver qual alteração vai ser essa. Eu não vou fazer isso aqui em vídeo atualmente, ok? Agora, qual que seria o próximo passo? Seria instalar o Python 3.8, mas eu já tenho instalado aqui por causa da minha aplicação em Django que está rodando. Mas eu vou mostrar qual comando você teria que rodar para instalar essa aplicação Python. Então, da mesma forma que a gente deu um sudo apt update, nós vamos dar um sudo apt, só que em vez de dar um upgrade ou um update, nós vamos dar um install. O que é que nós vamos instalar? Aqui no caso, Python 3. Quero instalar o Python 3.9, 3.7, 3.8 aqui. Python 3.8, vamos instalar o Python 3.8.dev para facilitar também, Python para já deixar instalado, mesmo que a gente não for usar, Python 3.8-dev e instala também, que eu recomendo, Python 3.8, aqui não recomendo, é necessário essa instalação, Python 3.8, -venv, perfeito? Instalando isso, você vai ter o Python 3.8, o Python Dev e o Python Venv para a gente gerenciar nossos ambientes virtuais, ok? Perfeito, pessoal. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós vamos precisar ativar esse ambiente virtual. Então, se eu der um ls aqui dentro da pasta aula cloud, só tem o meu aula deploy.py. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Python 3.8-m venv, ou seja, vamos ativar um virtual env, um ambiente virtual, e eu vou dar um nome para esse ambiente virtual de venv mesmo, que é o que eu costumo dar. Tem muita gente que utiliza env e não venv. Eu utilizo venv por padrão, por costume mesmo, ok, pessoal? Vou dar um enter. Python 3. Aqui eu dei um espaço aqui entre o Python 3. Entre o Python e o 3.8. Vou dar um enter novamente. Aqui ele vai demorar um pouquinho, que ele está criando a nossa pasta. Se eu der um ls, agora eu tenho o aula deploy e o venv aqui embaixo. Então eu posso dar um cd venv ls, e aqui eu tenho bin, include, lib64, python config e o share ali, ok? Mas eu não quero estar nessa pasta. O que eu quero fazer? Eu quero ativar esse meu ambiente virtual. Para isso, muito simples, vamos voltar para a nossa raiz do nosso projeto, que é o aula cloud. E aqui eu vou dar um ponto, referenciar o nosso próprio diretório, venv, ou seja, é a pasta venv que eu quero entrar na pasta bin do nosso ambiente virtual, venv/bin. Dentro da pasta bin existe o arquivo activate, que é ou seja, eu quero ativar o nosso ambiente virtual, activate, deixa eu tentar lembrar como é que escreve. Activate, é isso mesmo, tenho quase certeza, vamos ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Como que eu sei que funcionou, Caio? Tá vendo que aqui tava caio@pythonando? Agora tá aqui, ó, venv caio@pythonando. Ou seja, nós estamos dentro desse ambiente virtual, ou seja, nós estamos utilizando esse Python que está dentro desse ambiente virtual. Ou seja, se eu instalar minhas bibliotecas aqui, não vai, por exemplo, eu tenho dois ambientes virtuais, como eu já mostrei para vocês. Eu tenho o Pythonando, aqui eu tenho o site Pythonando, e tenho o Aula Cloud. Vamos supor que aqui no Aula Cloud eu preciso da versão do Django, uma versão X do Django. Aqui na versão site Pythonando eu estou usando a versão X.1. E se eu trocar da X.1 para a versão X, o site Pythonando vai parar. Mas se eu manter na versão X, X.1, o Aula Cloud não vai funcionar. Então, como é que eu tenho dois ambientes virtuais diferentes? Então, eu tenho um ambiente virtual para o site Pythonando, e no site Pythonando eu tenho... Opa, desculpa aí, pessoal. Eu tenho os arquivos que eu preciso para esse projeto, que é o site Pythonando, e no Aula Cloud eu vou ter os arquivos e as bibliotecas que eu preciso para o Aula Cloud, ok? Então, aqui eu poderia dar um pip, install, vamos supor que é um projeto de inteligência artificial, TensorFlow. Preciso do NumPy. O site Pythonando não usa nada disso. Então, lá no site Pythonando, a gente não vai ter essas configurações. Então, nós estamos dentro do nosso ambiente virtual. Aqui, se a gente der um Python aula deploy.py, aqui ele já começou a executar. Ó. Estou rodando no servidor. Vamos esperar mais 5 segundos. Estou rodando no servidor. E aqui poderia ser estar enviando e-mail, por exemplo. Eu já teria enviado 2 e-mails. Estou rodando no servidor. Por aí vai. Vamos dar um Ctrl C para sair. Então é isso, pessoal. Agora eu tenho aqui meu ambiente virtual. Vamos digitar novamente para ver se está tudo funcionando. Aula deploy.py. Se eu dou um Enter, ele mostra que estou rodando no servidor.
Então aqui nós não precisamos mais deixar nosso computador ligado, ou seja, não preciso estar rodando aqui no meu computador, ou seja, consumindo o processamento do meu computador, e sim consumindo o processamento aqui da nossa máquina virtual que está lá no Google, ok, pessoal? Então nós enviamos esse arquivo Python lá para a nossa máquina virtual, ok? Então é isso, espero que essa aula tenha te ajudado. Caio, eu quero subir um servidor web, acessar pela URL. Isso é um pouquinho mais complexo, posso trazer nos próximos vídeos se você se interessar, porque a gente vai precisar de um servidor para isso, ou seja, a gente vai utilizar um servidor robusto, por exemplo, o Apache. Eu não gosto de utilizar o Apache, eu gosto de utilizar o Nginx, a gente vai precisar do Unicorn, a gente vai precisar fazer algumas coisas, criar um servidor que não é necessariamente em linguagem Python, aula de linguagem Python, sim um pouquinho mais aula de redes, aula de criação de servidores. Mas também, se vocês se interessarem, posso trazer para vocês. Não é minha especialidade, deixa isso claro, criação de servidores. Normalmente eu utilizo algum pronto, utilizo alguém para fazer para mim, eu faço o código Python em si, mas eu tenho conhecimentos básicos que é o necessário para eu conseguir sobreviver como programador, e acredito que todo programador tem que ter pelo menos um conhecimento básico em redes, em servidores, por mais que seja o mais básico, como eu tenho. Eu tenho conhecimento muito, mas muito básico mesmo, nesse tipo de coisa, que é a criação de servidores Nginx, Apache, ou esse tipo de coisa. Não é minha especialidade é programação e não redes, não servidores, mas eu posso trazer uma aula para vocês ensinando o básico que eu sei para vocês, que é o guia de sobrevivência para programadores, basicamente. Eu costumo de chamar que o que eu sei é o guia de sobrevivência para programadores, ok, pessoal? Então é isso, um abraço e até a próxima aula aqui no canal.